Tem vezes que o mercado é muito generoso com a gente, nos dando algumas janelas de oportunidade. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, o dólar está em 5,39. Se você não me conhece ainda, eu sou a Fernanda Guardia. Nesse canal nós falamos de economias, mercados, investimentos, Bitcoin, e se você não for inscrito, eu convido você a se inscrever aqui no meu canal para eu entender que esse conteúdo está fazendo sentido para você. No vídeo de hoje eu quero comentar um pouco sobre essa queda do dólar, essa subida do Ibovespa e fazer uma relação aí entre essas duas coisas. Bom, primeiramente, em relação ao dólar, como eu falei, o dólar está caindo no momento que eu estou gravando esse vídeo e o Ibovespa, que é o índice que está associado ao desempenho das empresas na Bolsa de Valores brasileira, está subindo e historicamente a gente tem uma correlação inversa. O que eu quero dizer? Normalmente quando o dólar cai muito, o Ibovespa sobe e vice-versa. Claro que economia não é uma ciência exata, não dá para dizer que isso sempre acontece, mas historicamente a gente tem essa correlação. Até vou colocar um gráfico aqui do Ibovespa nominal versus o dólar comercial para vocês entenderem como esses dois movimentos acontecem. Bom, e aí, por que eu comecei esse vídeo falando sobre a generosidade do mercado? Porque, de fato, o momento certo de dolarizar, de ter dólar na carteira, é durante a vida inteira. No longo prazo, o dólar sempre sobe. E por que o dólar sempre sobe? Porque existe uma diferença em relação à nossa inflação e à inflação nos Estados Unidos. Veja que, pegando um dado histórico da nossa inflação versus a inflação em alguns outros países no mundo, como Rússia, Estados Unidos, Índia, veja que a inflação no Brasil ela é maior que a inflação nos Estados Unidos, o que significa que o real deprecia de forma mais rápida do que o dólar americano. E por que eu abri esse vídeo falando sobre janelas de oportunidade? Porque o dólar sempre sobe no longo prazo. E para provar essa tese, esse argumento de que o dólar vai subir, basta a gente observar a nossa inflação em relação à inflação nos Estados Unidos. Pegando um gráfico aqui, veja que a inflação no Brasil é maior do que a inflação nos Estados Unidos, o que significa que o real deprecia mais rápido que o dólar americano. Basta ver aí historicamente como que o gráfico do dólar em relação ao real, a gente vê aí essa subida e é isso que eu fico assim, às vezes até fico meio indignada porque o simples funciona. Muita gente teria ganhado mais dinheiro simplesmente dolarizando, simplesmente comprando dólar, do que ficar se arriscando, fazendo day trade, tentando descobrir a nova Magalu, sabe essas coisas? Então assim, o simples funciona. Mas pouca gente tem coragem de dizer isso. Então, mas aqui, voltando em relação a essa questão do dólar, da inflação, de que o dólar vai subir no longo prazo, pegando aqui o histórico, teve de fato essa valorização do dólar em relação ao real. E muita gente, aqui especialmente quando a gente fala de Bitcoin, muita gente às vezes fala assim para mim, mas dólar também é moeda fiduciária, dólar também está sujeito ao controle estatal. Sim, concordo. Concordo, tanto que pegando um gráfico aqui do poder de compra do dólar, veja como ele caiu. Só que entre as moedas fiduciárias, o dólar é o case com menos falhas. Por quê? Porque existe uma demanda global pelo dólar que não existe, por exemplo, para o real. Então, aproveitem essas janelas de oportunidade para dolarizar o seu patrimônio. Não faça tudo de uma vez, não vai numa tacada só. A ideia é diluir aos poucos e, na minha visão, é importantíssimo estar exposto em uma moeda mais forte do que real brasileiro. E aqui falando agora do Ibovespa, antes de eu explicar esse movimento do Ibovespa, algumas pessoas às vezes ficam na dúvida, será que vai continuar subindo? Será que vai cair? O que vai acontecer? É muito difícil, a gente não tem bola de cristal, mas dá para a gente entender em que momento do ciclo do mercado acionário nós estamos. Como que a gente entende isso? Avaliando aqui os fatores macroeconômicos. Um desses fatores macros, uma das variáveis que interfere muito no valor de uma empresa é a questão dos juros. E por que os juros interferem no valor de uma empresa, o que automaticamente interfere nas ações? Pegando aqui a fórmula do fluxo de caixa descontado, que é um modelo matemático que calcula o valor justo de uma empresa, veja que o denominador utilizado nessa fórmula é o TD.
Normalmente, o TD está associado aos custos de financiamento dessa empresa, então tem correlação direta com a taxa Selic. Aí vem a questão, né? Se você aumenta a taxa Selic, o que você está fazendo matematicamente? Está dividindo por um denominador maior. Se divide por um denominador maior, o que acontece com o valor da empresa? Cai, isso é matemático. Isso explica também essa correlação inversa entre a taxa Selic e o Ibovespa. Veja que quando um sobe, o outro desce e vice-versa. É claro, não é a única causa, existe também uma questão dos investimentos, por exemplo, de renda fixa ficarem mais atraentes quando a taxa Selic é alta e vice-versa, a bolsa ficar mais atrativa quando a taxa Selic é baixa, porque aí os investimentos atrelados à Selic não vão render tanto, enfim, claro que tem todas essas variáveis, mas um dos fatores que explica essa diferença e essa correlação do Ibovespa com a taxa de juros básica é justamente aqui a questão do fluxo de caixa descontado, que é utilizado para calcular o valor de uma empresa. E vocês sabem, eu já falei aqui, eu tenho até um vídeo que eu mostro a minha carteira para 2022. Vocês sabem que hoje a minha postura é totalmente defensiva, não significa que eu zerei tudo que eu tinha no Brasil, mas especialmente em ano de eleição, instabilidade política, é muito arriscado você se expor 100% em reais. Diversifique em moeda, em Bitcoin, em dólar, não fique exposto 100% em reais. Eu vou deixar o link aqui da minha carteira. Então, nesse vídeo eu quis explicar um pouco desse movimento do dólar em relação ao Ibovespa e também passar um pouco das minhas perspectivas pessoais, isso não é recomendação de investimento, das minhas perspectivas pessoais em relação ao mercado financeiro, especialmente em 2022. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e até o próximo.